Meus amigos, está havendo agora um duelo de versões entre o ministro Gilmar Mendes, de um lado, o ex-presidente Lula, junto com o Nelson Jobim, do outro, a respeito da tentativa do Lula de pressionar o Gilmar Mendes para melar o julgamento do Mensalão. É muito interessante essa discussão porque o Brasil inteiro sabe quem é o mentiroso e quem não é. Lula é o zero e vezeiro de falar em verdades para qualquer coisa, sobretudo para se eleger. E a grande mira dele são as eleições do final do ano. Mas há uma outra mira dele em curso agora, que é salvar o seu grande sócio nas maracutaias de governo, do seu governo pelo menos, que é o seu José Dirceu. Ele mesmo disse para várias plateias que o José Dirceu está desesperado. Porque afinal o mensalão é um fato jurídico. Enquanto tal, as instâncias que cuidam do assunto vão cuidar, estão cuidando. O próprio STF agora, sobretudo depois desse duelo de versões, não tem mais como escapar de colocar o mensalão em julgamento. As notícias dão conta que o ministro Joaquim Barbosa já preparou o relatório preliminar e o Lewandowski deve logo trazer o seu. O fato é que as provas são contundentes. É possível que grandes personalidades possam sair do STF já aprisionados, direto para queda em regime fechado. Mas a gente sempre tem que botar o pé atrás, porque a história da República tem sido a história da impunidade. Todos os governos. Quando o executivo faz pressão, é difícil que a máquina judicial funcione melhor. Mas nesse caso, a situação ganha contornos institucionais. Eu sugiro que vocês leiam o blog do Josias, agora à noite. Ele atualizou com a entrevista com o ministro Gilmar Mendes, que confirmou a sua versão de maneira contundente e confirmou que repudiou as insinuações aleivosas feitas pelo ex-presidente Lula. Eu sempre tive alguma admiração pela atuação de magistrado do ministro Gilmar Mendes. Esse episódio confirmou que há motivos para admirá-lo. Mostrou-se um homem corajoso, um homem acima de pequenas coisas, acima da pressão, que essa pressão de Lula não é a pressão meramente do Lula, o ex-presidente. É a pressão do PT, é a pressão da Dilma Rousseff, é a pressão de todo mundo. Ele foi apenas o povo correio. Talvez julgassem as partes aí interessadas que o Lula, na sua pompa toda de ex-presidente mágico que fez sua sucessora, pudesse impressionar o ministro Gilmar Mendes. Quebrou a cara. O ministro é uma pessoa íntegra e, pelo jeito, bastante corajosa. Não se submeteu. Não vai se submeter a isso. Demonstrou com toda a força. E o fato novo é que está criado escândalo. A pergunta mais óbvia é: quem é o mentiroso? Eu digo quem é o mentiroso. É o Lula. Mas como isso vai chegar à opinião pública? Como fica o STF diante desse aviltamento? Que, na verdade, o ministro foi aviltado e, por conclusão, a instituição também foi aviltada. Não pode sofrer esse tipo de constrangimento. Foi um trabalho de lobby miseravelmente mal feito. Não souberam avaliar com um certo requinte quem é a figura, a personalidade do Gilmar Mendes. Esse tipo de insinuação para um ministro que está aí já há anos, todo mundo já sabe como ele funciona, não podia dar certo. Quem apoiou o seu Luiz Inácio nesse passo em falso, quebrou a cara, provavelmente foi o Zé Dirceu, o desesperado,
aquele que certamente, se o julgamento acontecer dentro dos prazos legais, ele é sério candidato a sair do STF direto para uma cana braba em regime fechado. É disso que nós estamos falando, gente. De prender gente como Zé Disseu, Delúbio Soares, aquele carequinha lá, o pagador lá, esqueci o nome dele. Mas esse é o Duda Mendonça. Esse, então, é acusado de crimes outros que só agravam. Todos os amigos meus criminalistas me disseram que menos de 12 anos ele não pega. Com 12 anos é direto pra cana. Não tem o que fazer. Duda Mendonça não tem o que fazer, até porque os crimes dele são diferentes e não serão aliviados. O criador do personagem Lulinha, Paz e Amor vai pagar ainda em vida o seu grande pecado. Sua grande mentira lhe custou caro. Mas, meus amigos, eu não posso deixar de me divertir com essa palhaçada toda. É deprimente de um lado, mas é divertido por outro. É o baixo nível, o mais baixo nível que eu já vi das pessoas investidas da magistratura pública. Como é que pode um ex-presidente se servir de pombo correio, de lobista? Foi lá de lobista para tentar coagir, essa é a palavra, fazer uma coação sobre o ministro Gilmar Mendes, a partir de insinuações, de gravações suspeitas. A Polícia Federal está sendo apequenada, transformada numa polícia política, uma polícia escutadora de quem faz oposição ao PT. E por conta dessas disputas todas, estão litigando, estão definindo eleições antes das urnas serem visitadas. É isso que nós estamos vendo, é um Estado policial formado. O ministro Gilmar Mendes disse com todas as letras na sua entrevista ao blog do Josias. É um Estado policial. Uma polícia que devia ser uma polícia isenta se tornou uma polícia política, uma Gestapo. Meus amigos, o problema institucional é grave. Os desdobramentos desse episódio poderão não ficar só nas versões. Vamos aguardar os fatos.